Olá, alunos. Sou o professor Kevin Queiroz e na matéria de desenho arquitetônico vamos ver uma introdução a algumas técnicas e alguns processos que estão inclusos na construção civil. Se tratando de processo de construção, é um conjunto, basicamente, de etapas que devem ser seguidas rigorosamente desde a escolha do terreno e a elaboração do seu projeto até a entrega da obra, que está basicamente ligado à qualidade, segurança, custo e o prazo de obra, como nós podemos ver nessa definição, que a construção de uma edificação ela traz no seu processo um conjunto de etapas que formam todas as considerações a serem implementadas, observando sempre a qualidade, a segurança, o prazo e o custo, como já foi dito. Existem subdivisões no processo da construção, onde essa subdivisão, como nós podemos ver, existe o planejamento, controle, execução e a entrega da obra, onde, como eu já falei, ela tem que ser rigorosamente seguida, desde o terreno até a entrega da sua obra. Se tratando de planejamento, determina diretrizes a serem seguidas, como coleta de dados, análise desses dados e, posteriormente, o estudo desses dados que foram coletados. Elaboração de anteprojetos e projetos executivos, emprego da mão de obra direta ou terceirizada, pois na construção civil, uma empresa ela pode ter a sua própria mão de obra, seja por contrato de funcionários, como o engenheiro, o mestre, o pedreiro, o técnico de edificações, o servente, todos aqueles profissionais que estão envolvidos na construção civil. Ou então, essa empresa que foi contratada para construir tal edificação, ela pode ficar responsável por alguma parte dos serviços e assim contratando outra empresa para que ela faça a complementação desses serviços que são necessários. Ou seja, existe o cliente, onde ele é o contratante, onde ele contrata tal empresa, que essa empresa, nessa linha de raciocínio, ela já chega a ser a segunda empresa, onde só que na verdade ela está sendo a primeira, e essa empresa ela recorre a outra terceira empresa, ou seja, nessa linha de raciocínio, são três pessoas, onde existe o cliente, a empresa e outra empresa terceira, que essa empresa terceira, ela já não tem mais nada a ver com o cliente inicial. O que ela tem como obrigação é de cumprir em contrato, que está previsto em contrato, tudo com a empresa segunda nessa linha de raciocínio. Ou seja, quando essa empresa primeira que foi contratada pelo cliente, ela basicamente fica na questão de administração, alguns controles e até de projetos também. E a parte de execução, ou então alguma execução mais específica e mais especializada, ela contrata outra empresa. De certa forma, ela pode tirar a sobrecarga dos seus funcionários e até da sua administração, fazendo com que ela só tenha um controle das atividades que essa empresa terceirizada está fazendo e cobrando para que essas atividades sejam cumpridas no seu cronograma, atendendo a previsão e os prazos estabelecidos. No planejamento, as atividades elas são detalhadas, ou seja, desde a limpeza do terreno até a cobertura da edificação, passando por estrutura, passando por acabamento, por tudo. Ela é detalhadamente colocada em um papel, inicialmente. Após isso, feito um croquis, como nós da área de engenharia civil costumamos chamar o rascunho, ela é passada para um programa, e hoje em dia nós temos auxílio de diversos programas, não só para projetos, mas também para controle de execução e planejamento, onde todas essas atividades
são estipulados prazos para serem seguidos. Então é necessário que haja esse controle para que no final não tenha nenhum prejuízo financeiro, pois toda obra ela é planejada para que no final ela tenha um custo financeiro menor, para que o seu cliente não seja e não fique insatisfeito com o serviço prestado. O que é preciso para que tenha um bom planejamento? Organização, pois essas atividades elas têm que estar em ordem. Não adianta você colocar no programa o planejamento de que vai começar primeiro a cobertura para depois ir para a escavação. Ou seja, é uma coisa meio sem lógica. Então deve haver a organização de tarefas e de funcionários também, porque não adianta você colocar um funcionário que é especializado em cobertas, ou seja, em armação de cobertas, para fazer a escavação de uma fundação. Então, tudo isso tem que ser de acordo com o planejamento. Tem que ser tudo organizado, tarefas e funcionários. Bom senso para antecipar imprevistos, porque na construção civil, como todo o processo que possa existir, acontecem imprevistos também. E esses imprevistos, se eles não forem previstos, eles podem causar um prejuízo não só financeiro, mas também um prejuízo que cause mortes, que custe vida de pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande que o engenheiro tem, não um engenheiro que trata do planejamento ou do projeto, vamos dizer, mas o engenheiro como um todo. É uma profissão em que ela é bastante cobrada e que existe uma responsabilidade enorme, pois um único engenheiro ele pode acabar com a vida de várias pessoas. Capacidade analítica para ler e interpretar de maneira coerente os requisitos do projeto, ou seja, para que haja uma execução bem feita, ou melhor, um planejamento. Já adiantei um pouco sobre a execução, mas se tratando do planejamento, o engenheiro que está responsável pela parte de planejamento, ele tem que saber ler um projeto, ou seja, ele tem que saber identificar o que é que o projeto está mostrando, o que é que o projeto será no futuro, depois de pronto, para que ele saiba colocar funcionários especializados para cada etapa da obra, como nós vimos no planejamento, que todas as atividades elas são separadas em sequência e por funcionários que são especializados em cada área. Segundo Gustavo Martins, ele diz o seguinte: comparo sempre o profissional de planejamento ao jogador de xadrez. É necessário que você se antecipe em relação ao seu oponente, prevendo 3, 4 ou 5 jogadas, depois definam uma estratégia para vencer. Ou seja, ele compara basicamente o profissional de engenharia responsável pelo planejamento como um jogador de xadrez, pois sabemos que no jogo de xadrez, cada movimento ele haverá uma consequência, não só em um jogo de xadrez, mas que é um exemplo que define, que estreita um pouco e dá para entender melhor como esse profissional ele está agindo, pois cada consequência ela pode trazer um prejuízo enorme, como eu já falei. Então esse planejador, esse engenheiro responsável pelo planejamento, ele tem que prever os imprevistos, ou seja, se naquele dia que for executar a concretagem de uma laje estiver chovendo, lógico que é um fator que, embora ele seja previsível em partes, mas que nós não temos o controle dele. Mas como nós temos auxílios de meteorológicos, nós temos como colocar isso no planejamento. Então, como exemplo da chuva, se no dia que for feita a concretagem, ou melhor, se no dia que ele planejou em fazer a concretagem for chover,
vai ficar impossível que ela esteja em uma resistência, em uma característica ideal para que sirva como elemento construtivo. Então ele tem que estar atento até nesses fatores para que não venham a atrapalhar e causar um atraso e até um custo maior na sua obra. Então o engenheiro Gustavo Martins, ele fez essa comparação onde define basicamente como é o engenheiro responsável pela parte de planejamento. Como entender quais atividades preciso executar na minha obra? Pois bem, como já foi dito, para que haja um planejamento, é preciso que todos os detalhes dele sejam colocados em um papel ou até mesmo em um programa. E essa atividade, ou seja, melhor dizendo, esse planejamento, essa parte do planejamento, nós chamamos de EAP, ou seja, Estrutura Analítica do Projeto, onde é definido todas as atividades, basicamente em uma árvore genealógica, todas as atividades passo a passo onde elas serão seguidas. Ou seja, primeiro vai haver a limpeza do terreno, depois a escavação, o estudo de solo, montagem de fundação, alicerce, depois vai vir a alvenaria, enfim. Então tudo isso é detalhado no EAP, onde nós dividimos essas atividades e além disso é feito também um cronograma em cima do EAP, onde cada atividade ela tem prevista uma duração e que essa atividade ela não exceda esse prazo de duração para que não haja nenhum prejuízo. Podemos ver um modelo de EAP, onde é basicamente uma árvore genealógica, onde temos aqui um empreendimento industrial e a partir desse empreendimento industrial pode-se dividir todas as atividades, onde primeiro nós começamos pela parte de engenharia e aí dessa parte de engenharia são feitas subdivisões a serem seguidas e assim por diante. Então todos os principais pontos daquele planejamento é dividido e a partir dessa divisão são feitas subdivisões dessas atividades para serem cumpridas, como nós podemos ver neste exemplo. Após o planejamento, nós temos o controle, onde é uma parte do processo da construção não menos importante, onde é definido pela análise do que se projeta buscando possíveis não conformidades, como a incompatibilidade de projetos, que é um ponto hoje na engenharia em que existe muita dor de cabeça, pois um arquiteto que pode estar fazendo parte da elaboração desse projeto, ele faz o seu desenho. E após esse desenho é feito os demais projetos, ou seja, a partir do projeto arquitetônico, do desenho do arquiteto, o profissional de engenharia, ele vai fazer o cálculo estrutural em cima daquele desenho arquitetônico, ele vai fazer o projeto elétrico e ele vai fazer o projeto hidráulico. Então, tudo isso tem que estar compatível com o desenho que o arquiteto projetou, pois existe uma grande confusão, digamos assim, entre o engenheiro e o arquiteto. Pois vamos supor, o arquiteto desenhou uma sala com um vão enorme, ou seja, um espaço entre paredes que excede o limite de norma, ou seja, da NBR. Então o engenheiro, ele tem que, digamos, por obrigação de projetar, de calcular aquela estrutura de acordo com o desenho do arquiteto. Só que, em muitos casos, visando o baixo custo da obra, o engenheiro ele encontra outra maneira de calcular aquela estrutura, ou seja, colocando alguns pilares em pontos em que o arquiteto não deseja que exista. Então, é necessário que haja essa compatibilidade de projetos, ou seja, todos os profissionais eles estejam reunidos
em uma só ideia, para que quando o engenheiro projetista ele for calcular tal estrutura, ou então dimensionar tal instalação, sendo ela hidráulica ou elétrica, ele não tenha nenhuma dificuldade, digamos assim, e que não haja nenhum atraso para o início das obras, devido a essa incompatibilidade. Ou seja, correções devidas antes da execução, como falei, de acordo com a incompatibilidade, existem algumas correções que acarretam em atraso da obra. Nessa execução, ela pode haver o prejuízo, de acordo com a incompatibilidade, novamente falando, pode ocorrer algum prejuízo, que vai levar ao desperdício de material, acréscimo de tempo, de trabalho de trabalhadores, trazendo como consequência a possibilidade de comprometimento dos prazos estipulados, impactando na imagem e credibilidade da empresa ou da construtora. Ou seja, é um simples fator que pode acarretar em prejuízos enormes, desde até um atraso da entrega da obra, como até a credibilidade daquela empresa ou daquela construtora que está projetando e executando aquela edificação. Então é bastante importante que exista essa compatibilidade de projetos, para que não ocorra nenhum prejuízo financeiro, material ou até em questões de vidas também. Quais são os principais custos da obra? Então, nessa parte de controle, ela é responsável também por fazer o controle mesmo de gastos. Ou seja, nessa parte de custos, envolve infraestrutura, ou seja, é a parte da engenharia, digamos assim, ou da construção, que ela envolve a maior parte financeira, pois se trata do material que está sendo colocado em campo, ou seja, é a transformação do projeto, do papel, para o real. Então essa infraestrutura, ela requer um porte financeiro maior. Recursos humanos, ou seja, pessoas que estão envolvidas na construção, seja ela de um simples carpinteiro, um servente, até um engenheiro civil. Então, todos esses profissionais são remunerados e assim acarretando em um gasto na obra. No planejamento, voltando um pouco, todos esses funcionários também são planejados, como já falei. De acordo com cada atividade, deve-se contratar tanto o profissional qualificado para aquela área, quanto a quantidade de profissionais necessários. Ou seja, não adianta também você colocar um profissional errado, ou seja, um profissional na área errada, na área em que ele não há qualificação, e também você colocar uma grande quantidade de profissionais para uma atividade que não requer aquele número de pessoas ali. Então, isso só vai acarretar em um gasto maior da sua obra. Acabamento, pois é um fator que ele também tem um gastozinho muito grande na edificação, pois existem materiais desde o acabamento simples até o acabamento luxuoso, como nós costumamos dizer. Então isso varia um pouco de acordo com o cliente. Então isso é uma coisa que ele já estará ciente desde o seu pensamento, desde a sua elaboração do projeto, onde ele contrata o arquiteto. Então desde aí ele já tem a noção que com o acabamento ele já vai ter um gasto X ou Y. Passando para a parte de execução, se dará através das diversas etapas construtivas que se sucedem em uma edificação, que são referenciadas pelo projeto que orientam este processo, ou seja, projetos executivos. Na execução, se tratando de projetos executivos, são aqueles projetos que dizem o que será colocado na realidade.
o que está no papel será colocado efetivamente no terreno. Ou seja, são projetos estruturais, são dimensionamentos elétricos, dimensionamentos hidráulicos, projeto de acabamento. Então, tudo isso é colocado em um papel, pois existe aquele projeto que não é colocado fora do papel, onde é o planejamento, onde é o orçamento. Então, tudo isso, parte de planejamento e orçamento, como falei, é uma coisa que não sairá do papel, não será uma coisa física, não será uma coisa palpável. Então, o projeto executivo é tudo aquilo que será palpável no futuro. Como falei, o projeto executivo, de acordo com o Manual de Obras Públicas, é um conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objetos do contrato. Ou seja, como falei, é o que está no papel e no futuro será palpável, sendo que nesse projeto executivo deve-se haver um cuidado muito grande, pois efetivamente é seguido à risca tudo que está no papel. Ou seja, aquele profissional que ficará responsável pelo planejamento, ou melhor, pela projeção, pelo projeto, que está ali planejando como será a sua edificação, ele tem que ter bastante cuidado para que o que ele colocar no papel seja exatamente o correto, ser de acordo com o que o cliente pediu, ser de acordo com o que o engenheiro projetista calculou e dimensionou, porque o engenheiro que está responsável pela execução, ele vai pegar o projeto e ele não vai voltar assim logo de cara, melhor dizendo, ele não vai voltar e perguntar ao projeto que elaborou, fez a elaboração, e perguntar realmente se o que tem no papel é verídico, se está de acordo com o que ele planejou. Ele basicamente pegará o projeto que está em mãos e fará a execução. Então, se houver alguma coisa errada ou fora do desejo do cliente, haverá um prejuízo, pois dependendo de como for sua estrutura, qual tipo de estrutura, terá uma facilidade, relativamente falando, ou uma maior dificuldade de haver mudanças depois de pronto. Então é bastante importante que o engenheiro, o arquiteto que fará o projeto, ele coloque no papel efetivamente o que será colocado na realidade, o que será palpável. O que deve haver no projeto executivo? Plantas e desenhos detalhados, ou seja, a planta, que é o desenho em representações técnicas do que o cliente pediu, com todos os desenhos detalhados, ou seja, ele deve dizer o que é uma planta de coberta, deve dizer o que é um corte, deve dizer o que é uma fachada, deve colocar todas as medidas nesse projeto, deve conter a escala do projeto. Então, tudo isso tem que estar detalhado. Cálculo estrutural, ou seja, é aquela parte que fica responsável pelo engenheiro calculista, onde ele vai calcular a quantidade de elementos construtivos que são necessários para suportar aquela edificação, ou seja, ele vai dizer quanto de concreto precisa, quanto de aço precisa, quais os tipos de aço que serão usados, quantos elementos serão utilizados, quais os elementos. Então é a parte do projeto que vai te dizer sobre os elementos construtivos que serão necessários para aquela edificação. As especificações técnicas, ou seja, tudo aquilo que for colocado no projeto tem que estar em termo técnico. Não adianta ser escrito em um projeto nomes de elementos construtivos, vamos supor, que sejam ditos popularmente. Não. Tudo que está em um projeto
deve ser colocado em nomes técnicos, em termo técnico, para que seja lido pelo profissional que fará a execução. Quantitativo de materiais e equipamentos, ou seja, como já falei, dando o exemplo do projeto estrutural. Quais os materiais, qual o tipo de areia, qual o tipo de aço, qual o tipo de brita. Todo o material que será necessário, ele deve estar detalhado em um memorial, ou seja, um relatório contendo todo tipo de material e a quantidade de cada que será utilizado. Além disso, equipamentos, pois dependendo do porte da sua obra, se será uma obra pequena ou grande, vai ser necessário a utilização de equipamentos, sejam eles guindastes, tratores, enfim, dependendo do porte, será necessário esses equipamentos. Planilha de orçamento, que de acordo com a quantidade dos materiais que serão utilizados, é feito um orçamento para que ele não exatamente diga quanto se vai gastar, mas que ele diga, tenha um norte de quanto ele vai gastar, pois nós sabemos que nada é exato, embora a construção e a engenharia sejam uma área exata, mas sabemos que nada é exato, tudo existe em uma margem de erro. Sempre trabalhamos com margem de erro. Então esse orçamento ele vai dar um valor X, que será gasto, mas sempre adotando uma margem de erro, podendo ser para mais ou para menos. Preços negociados. Esses preços negociados eles já partem para outro campo, que seria com empresas terceirizadas, por exemplo, caso aquela construtora ela não tenha mão de obra própria para fazer determinado serviço que exija um serviço de qualidade e que não tenham profissionais qualificados para executar tal serviço. E também despesas administrativas, ou seja, com todos os profissionais que fazem a administração daquela obra, daquela execução. Além disso, deve-se conter também na execução, uma revisão de todo o projeto, como é dito aqui. Além disso tudo, deve-se conter também uma revisão completa de todo o projeto, sendo ele projeto arquitetônico até o projeto executivo, ou seja, é feita uma revisão antes de colocar em prática a execução para verificar se está tudo de acordo com o desejo do cliente e com as especificações e com as obrigações que terão que ser cumpridas de acordo com norma. Então, tudo isso tem que ser revisado para que não haja nenhum prejuízo futuro, ou seja, é mais um fator que ajuda ao profissional ele não ter nenhum tipo de prejuízo mesmo futuramente. Se tratando ainda de execução, na construção civil existem alguns tipos de estrutura, ou seja, diante de todo esse processo que estamos vendo, entramos agora na parte de técnicas, que é a parte onde ela diz qual tipo de estrutura e como ela é feita. Então nós temos estruturas de madeira, estruturas metálicas, estruturas de concreto e dentro das estruturas de concreto nós temos a alvenaria estrutural e as estruturas mistas. A estrutura de madeira, ela basicamente, como o próprio nome já diz, ela só utiliza madeira, tanto na sua parte estrutural, quanto na sua parte de vedação. Então, existe sim a parte hidráulica, existe a parte elétrica, que tudo isso é dimensionado de acordo com o projeto estrutural, só que com o material sendo a madeira. No nosso país, nós não temos a cultura de usar muito a estrutura de madeira
para que seja desde um elemento construtivo de fundação até uma coberta. A madeira, sim, é utilizada com bastante frequência, só que ela é mais para uma estrutura de um telhado convencional. Ela é utilizada também como formas, para que sejam feitos os elementos construtivos de concreto, para que eles fiquem moldados de acordo com o desenho. Então, não existe essa cultura, basicamente, de utilizar-se a madeira como elemento construtivo. Algumas vantagens da estrutura de madeira é que ela é mais leve do que o aço convencional, pois, apesar de parecer aparentemente um elemento robusto, o seu peso ele é relativamente menor que o do aço. Ligações e emendas fáceis de executar, ou seja, de acordo com o desenho do projeto, suas emendas, ou seja, suas ligações, a união entre um elemento construtivo e outro, ela é de fácil execução, pois não tem que ter todo um estudo, um estudo, só que não tão complexo quanto as outras estruturas. Então ela também tem essa vantagem. Material natural, reaproveitável e renovável, ou seja, é um material que ele é facilmente encontrado na natureza, ele pode ser reaproveitado e ele também pode ser renovável. Então, uma estrutura de uma casa que ela foi demolida, vamos supor, boa parte do seu material de madeira, ele pode ser reutilizado em um outro projeto. Então, essa também é uma vantagem da estrutura de madeira, só que pouco utilizamos esta forma de construir. Custo relativamente baixo, ou seja, uma edificação de madeira que tem a mesma proporção de um outro tipo de estrutura, ela tem o seu preço, o seu custo mais baixo, desde a fundação até o telhado. A estética, ou seja, aparentemente, para o gosto do cliente, claro, de quem aprecia essa aparência, ela dá ao ambiente uma harmonia e um prazer aos olhos, ou seja, não existe uma poluição visual com a estrutura de madeira. Algumas desvantagens da madeira aí são elas que fazem com que não exista uma cultura ainda de que seja utilizada em nosso país, sendo elas a absorção e perca de umidade, ou seja, é um material que, se não houver a sua impermeabilização correta e necessária, ela pode vir a se desgastar, porque ela tem a facilidade de absorver e de perder essa umidade. Então, com a velocidade que isso acontece, mesmo que não seja tão frequente, ou seja, uma estrutura de madeira que está exposta à ação de chuvas, mesmo que aquela chuva não seja tão frequente, mas a velocidade em que essa absorção e essa perda de umidade, mesmo sem chuva, até em um ambiente frio que não aconteça a chuva, ela vai perdendo as propriedades físicas da madeira. Então isso afeta basicamente a sua estrutura, já que estamos falando de uma edificação feita apenas de madeira. Dilatação, ou seja, como ela está exposta à ação de chuvas, à ação de vento, de sol, enfim, ela tem um fator de dilatação mais alto, ou seja, popularmente falando, ela encolhe e estica com muito mais facilidade, ou seja, também afetando em suas propriedades físicas e assim abalando a sua estrutura. Tratamento contra insetos e fungos, como a madeira é um elemento natural, ou seja, um elemento que vem da natureza,
um elemento orgânico. Então, uma estrutura onde há uma quantidade enorme de madeira, se tratando de estrutura, onde é aquele material que está ali fazendo a função estrutural, suportando todas as cargas, ela deve passar por um tratamento contra os insetos, contra os fungos, pois dependendo da região em que ela esteja situada, esse tratamento ele pode ser um pouco mais fraco ou muito mais forte. Se ela esteja em uma área urbana, por exemplo, onde não há muita incidência de insetos, de fungos, então o tratamento é basicamente na impermeabilização contra a ação de chuvas, para que não haja dilatação e nem a sua perca de propriedades físicas com essa velocidade de perca e de ganho de umidade. Mas se a casa ou edificação falando em um conjunto, que pode ser casa, pode ser prédio, enfim, ela esteja em um ambiente mais propício a insetos e fungos, podendo ser perto de florestas, de matas, então esse tratamento contra insetos e fungos ele tem que ser mais incentivo. Tem que ser um tratamento, intensivo, desculpa. Então tem que ser um tratamento mais forte contra os fungos e contra insetos. E por ser um material orgânico, que aí tudo que eu falei já envolve essa desvantagem dele ser um material orgânico, onde ele deve haver tratamento contra insetos, ele é um material que exposto à ação de chuvas, ele pode ter a sua estrutura afetada, já que ele é a própria estrutura da edificação. Então tudo isso engloba por ele ser um material orgânico. E também, se não houver um controle, nós podemos ter prejuízos naturais, ou seja, causando danos ao meio ambiente pela extração indevida desse material, da madeira. Ou seja, se ela for extraída da natureza e não houver novas plantações, ou seja, se ela for tirada de um local e naquele local não forem replantadas, não for um local reflorestado, então haveremos danos no meio ambiente. Estruturas metálicas é uma estrutura que é basicamente feita só de aço, ou seja, só feita de aço na sua parte estrutural, melhor dizendo, onde também em nosso país é um tipo de estrutura pouco utilizado. Ou seja, como nós vemos aqui neste exemplo, a estrutura metálica ela é feita basicamente para telhados, estruturas de galpões, estruturas de cobertas de ginásios esportivos. Então é um pouco fora da cultura do Brasil em utilizar edificações de grande porte em que sua estrutura seja feita só com metal. Algumas vantagens da estrutura de metal, como podemos ver, é o peso próprio baixo, que se tratando pela estrutura de madeira que falamos, ela também tem um peso baixo, só que maior um pouco que a madeira. Mas em relação ao concreto, como nós vamos ver mais à frente, ela tem um peso próprio menor, então isso chega a ser um fator de vantagem, pois em sua fundação não necessariamente tem que ser uma fundação tão robusta quanto se fosse se tratando de uma estrutura de concreto. O prazo. Por que o prazo? Porque ela é uma estrutura, assim como a madeira, de fácil montagem. Não existem alguns problemas quanto o concreto armado tem. Ou seja, toda a sua montagem e dimensionamento ele é basicamente exato, embora nós não tratamos com nada exato e a nossa área seja uma área exata. Existe a margem de erro, só que ela é relativamente não considerada, melhor dizendo. Então ela tem uma fácil montagem e encaixe. Então isso agiliza a sua obra e encurta os prazos para que ela seja entregue. Organização no canteiro de obras, ou seja, é bastante importante que na construção de um edifício, de uma edificação, exista
no canteiro de obras uma organização. Então, em uma edificação que ela use basicamente apenas um metal em sua estrutura, existe uma maior organização no canteiro de obras. Por quê? Porque ali só vai existir um tipo de material que será utilizado. Então, na sua preparação, na sua montagem, não existem outros materiais para que componham aquela estrutura, como no concreto armado, pois é necessário água, é necessário areia, é necessário brita, cimento e aço, que são os componentes básicos do concreto armado. Então, todos esses materiais no concreto armado, eles têm que estar dispostos de alguma forma no canteiro de obras. E na estrutura de aço, não. É um único material que ele vai estar em um único local de armazenamento. Então, isso facilita toda a logística do canteiro de obras. Facilidade em grandes vãos, ou seja, por ele ser um material relativamente mais leve que o concreto, é fácil vencer grandes vãos, ou seja, distância de um pilar ao outro, quando que no concreto armado, pelo seu peso, é bastante difícil vencer alguns vãos. Então, quando existe alguns vãos no concreto armado que são necessários, que são exigidos e que de forma alguma eles possam deixar de existir, tem que se implantar algumas técnicas construtivas naquele elemento estrutural, ou seja, na viga e na laje. Então, no aço, pelo seu peso ser mais baixo, não existe essa dificuldade em termos de estruturas que a distância de um pilar ao outro seja muito grande, porque isso facilitará tanto a montagem quanto a estrutura de aço. Precisão dimensional, ou seja, é um material de fácil cálculo para que seja montado. Então, existe essa facilidade em relação também ao concreto armado, embora o concreto armado seja um tipo de estrutura que é utilizado praticamente no país todo. A estrutura de aço, ela tem essa vantagem na precisão dimensional, onde toda a sua ligação entre elementos estruturais, ela facilmente é dimensionada, mais simples do que o concreto armado e tão simples quanto a estrutura de madeira. Facilmente reparadas ou modificadas, ou seja, como a estrutura de aço e voltando um pouquinho também a estrutura de madeira, elas são facilmente ligadas, ou seja, são peças montadas a partir de parafusos, enfim. Então, caso haja alguma alteração ou até mesmo uma demolição da estrutura, é facilmente desmontada. Então, se houver a incompatibilidade do projeto, ou seja, ou melhor, dos projetos, como nós vimos anteriormente, na execução, a estrutura de aço ela facilmente é alterada. Então, não existe nenhuma dor de cabeça quanto existiria no concreto armado, pois o concreto armado ele é um material onde na sua montagem são unidos algumas peças, alguns elementos construtivos que não são por encaixe, ou seja, é um material que ainda é fluido, é ligado ao outro e para que seja desmontado ou então reparado até demolido, existe uma grande dor de cabeça. Desvantagens da estrutura metálica, como todas elas, existem as vantagens e a desvantagem. Mão de obra mais qualificada, porque, embora seja uma estrutura de fácil dimensionamento, na sua montagem ela requer uma minuciosidade muito grande, que não é um material tão robusto, um material tão bruto quanto o concreto armado. Então, existe essa desvantagem em ser encontrada mão de obra qualificada para tal estrutura, visto que no nosso país nós não temos a cultura ainda de utilizar uma estrutura que seja totalmente de aço. Tratamento contra chamas e corrosão, ou seja,
Ele é um material, como a madeira, que também existe a necessidade do tratamento, embora não seja um material orgânico quanto a madeira, mas ele exige um cuidado especial, principalmente contra a corrosão, que é um problema que é facilmente encontrado em estruturas de aço, pois a sua composição química ela não é resistente à corrosão, então deve-se haver a impermeabilização contra-corrosiva, para que essa estrutura não sofra nenhum prejuízo. E também contra chamas, já que a sua dilatação, assim como a madeira, ela é alta. Então, ela, quando exposta ao calor, dependendo da sua espessura, da sua esbeltez, da relação entre altura e espessura, ela facilmente será flambada, ou seja, facilmente ela será movimentada. Então, se for uma temperatura muito alta, ela poderá acarretar na demolição indireta dessa estrutura. Então, é um cuidado bastante importante que devemos ter, que deve-se ter nessa estrutura de aço. E o alto custo, pois se tratando de valores, ela é uma estrutura muito cara, porque o material do aço, ele não é encontrado com tanta facilidade quanto os outros. Então, além de ser uma estrutura que requer uma mão de obra especializada e qualificada, é um material que não é tão fácil de se encontrar, então isso encarece um pouco a sua estrutura. Falando de estruturas de concreto armado, nós temos alguns tipos, algumas subdivisões: concreto armado, a estrutura mista e a alvenaria estrutural. Então, como é da cultura do nosso país utilizar o concreto armado, elas se subdividem em alguns tópicos. Temos aqui um exemplo de concreto armado, ou seja, por que concreto armado? Porque existe a união entre o concreto, que é composto basicamente por água, areia, brita e cimento, e o ferro, que aí dá-se o nome de concreto armado, ou melhor dizendo, o aço, que está na sua composição. Então assim chamamos de concreto armado, porque além do concreto, introduzido no seu interior, o elemento construtivo ele contém o aço, aumentando a sua resistência à tração, visto que sabemos que o concreto ele é resistente à compressão, só que inversamente proporcional, ele não é resistente à tração. Então o aço ele faz esse trabalho de ajudar o concreto a resistir à tração. No Brasil, o concreto armado é o material mais comum e mais tradicional nas estruturas. Quando pensamos em construir a estrutura de uma edificação, já pensamos logo em cimento, areia, brita, varas de ferro, formas e escoras. Já faz parte da cultura da construção civil brasileira. Então, como já foi dito, estrutura de madeira e estrutura de aço quase que não existe. Existe sim, só que em pequenas quantidades. E existe também em alguns elementos construtivos de edificações que, em sua maior parte, é composta de concreto armado. Falando sobre o concreto armado e suas vantagens, falamos na disponibilidade. Embora o aço ele não tenha uma facilidade de ser encontrado, só que em um elemento construtivo do concreto armado, ele tem uma porcentagem de uso bem pequena. Então, se tratando em números, em uma viga que é um elemento construtivo de 1 metro, a sua composição tem 80% de concreto e 20% de aço. E de uma estrutura metálica, uma viga, que é o elemento construtivo, teria a sua composição de 100% de aço.
Então, ela chega a ser uma vantagem, a disponibilidade no concreto armado, devido ao seu uso. Então, não, como nós vimos na estrutura metálica, a disponibilidade ela chega a ser uma desvantagem. Só que aqui, devido à sua quantidade de utilização, ela chega a ser uma vantagem. E o concreto armado, o concreto, melhor dizendo, sem a armação, ou seja, sem o aço, ele é facilmente encontrado. Então, nós temos disponibilidade de água, de areia, de brita, de cimento. Então, tudo isso é facilmente encontrado. Mão de obra abundante, ou seja, como é um tipo de estrutura que é mais utilizada no Brasil, então todos os profissionais que estão envolvidos nisso, ou seja, na mão de obra direta, que são aqueles profissionais que estão pondo a mão na massa, eles se acostumaram e se qualificaram para trabalhar e para montar estruturas de concreto armado, onde ela não requer tanta qualidade assim na sua mão de obra, quanto a estrutura de madeira e quanto a estrutura de metal. A durabilidade, ou seja, o concreto armado, embora ele seja um material permeável, ou seja, ele tem uma facilidade de absorver umidade também, ele é um material mais durável, por se tratar de um material mais robusto, e a sua composição química, depois de pronta, ela tem uma certa resistência muito maior do que a da madeira e a do aço. A manutenção, praticamente zero, ou seja, uma estrutura bem dimensionada e bem montada, dependendo da sua localidade, ela não requer nenhum tipo de manutenção. Depende também do acabamento que foi colocado na sua estrutura. Ou seja, uma estrutura que está exposta a respingos marítimos, ela vai ter que ter sim uma manutenção. Ou seja, aquela proteção, aquele tratamento contra a corrosão, contra a salinidade, ela vai ter que ser frequente. Mesmo ela sendo forte inicialmente, mas com o decorrer do tempo, ela vai perdendo a sua função de proteção. Então, aquela maresia, ela vai conseguir infiltrar-se no concreto, chegando até o aço. Então, isso pode acarretar alguns prejuízos. Plasticidade, ou seja, por ser um material inicialmente fluido, ele tem uma facilidade de ser moldado. Ou seja, se o arquiteto desenha uma estrutura curva, com várias curvas, o concreto ele é facilmente moldado, já que ele é um material fluido, plástico. E a madeira e o aço não são fluidos, não são plásticos. O aço sim, ele tem uma certa plasticidade, só que para ser alcançada existem alguns tratamentos para que ele não perca as suas propriedades físicas e continue resistente após a sua moldagem. E no concreto não, apenas são dimensionadas formas e ainda em estado fluido, ou seja, plástico, ele é colocado na forma e após 28 dias, que são os dias que são necessários para que haja um endurecimento do concreto, ele estará de acordo com o que foi colocado no molde. Impermeável, lembrando, quando recebe o tratamento específico, ou seja, se for, novamente falando, uma estrutura que esteja exposta a respingos marítimos, ela exige que haja um tratamento. Mas se for uma estrutura que esteja longe do mar e que não haja esse perigo de corrosão, ele é um material praticamente impermeável, após, claro, ser colocado o acabamento. Desvantagens, mesmo sendo um tipo de estrutura que é mais utilizado no nosso país, ele existe sim uma grande quantidade de desvantagens, sendo ela o peso próprio alto, ou seja, embora seja composto de aço também, mas o peso do concreto em si, ele é altíssimo. Então ele faz com que
desde a fundação até o topo, ele tem uma estrutura bastante robusta para suportar as cargas que serão impostas. Não cargas de carregamento variável, ou seja, de utilização, ou seja, tenha uma estrutura de concreto armado, onde ali terá um peso de uma arquibancada, que ali serão pessoas que estarão utilizando aquele estabelecimento em algumas situações. Então esse peso vai variar. Não se trata só desse peso, mas sim da sua estrutura em si, pelo material tão pesado que é o concreto armado. Organização no canteiro de obras, como já foi falado nos tipos de estruturas anteriormente, o canteiro de obras ele requer uma logística para que o prazo seja cumprido. Então, como o concreto armado ele é feito de diversos materiais, repetindo, água, areia, brita, cimento e o ferro, ou melhor dizendo, o aço, esses materiais eles terão que ser armazenados em algum local. Eles não podem ficar expostos ao ar livre. Então, terão que ser vários estabelecimentos para que sejam armazenados esses materiais. Vários profissionais na obra, ou seja, na estrutura de madeira e na estrutura de metal, requer apenas um tipo de profissional, que é aquele responsável pela montagem. Na estrutura de concreto armado, embora os profissionais, ou seja, a mão de obra direta, ela não requer que seja uma mão de obra qualificada, ela tem que ter vários profissionais, ou seja, o profissional responsável por carregar os materiais que são a composição do concreto, os profissionais responsáveis pela mistura do concreto, profissionais responsáveis pelo carregamento do concreto já pronto até a forma e o profissional que está ali responsável por moldar o concreto. Então, existe essa variação de pessoas que são responsáveis pela montagem. Meio ambiente, ou seja, é um material que ele tem uma extração muito grande de recursos naturais. Então, chega a ser uma desvantagem muito grande do concreto armado em relação aos outros elementos. Embora os outros elementos das estruturas de construção faladas anteriormente sejam encontrados na natureza, mas não são tão agressivos quanto o concreto armado. E não esquecendo de falar, a reforma, demolição com alto custo, ou seja, como ele não é um material de encaixe, como a madeira e como o aço, se for necessário fazer a demolição, nós não temos como desencaixar os seus elementos. Nós temos que demolir. E para a demolição, existe um preço muito alto. Então, é uma outra grande desvantagem que futuramente pode haver ou não. Tem essa relação entre a necessidade ou não da demolição ou da reforma. Estrutura mista, ou seja, aquela estrutura em que une o aço e o concreto armado, que já está um pouco sendo implantada no nosso país, mas que não estão com tanta frequência quanto o concreto armado. É o nome dado à combinação dos dois sistemas de pré-fabricado em concreto com os sistemas compostos de aço, ou seja, como já disse, é a união entre o concreto armado e entre um elemento construtivo de aço, que visa aproveitar suas particularidades, a fim de se obter um edifício que atenda à necessidade de uso com custo estrutural acessível e vãos livres maiores, ou seja, como eu falei, se existe a necessidade de um grande vão, é uma técnica utilizável que seja uma viga de aço. Então, mesmo sendo uma estrutura
de bastante quantidade de concreto armado, existe essa técnica, ou seja, essa saída de vencer um vão enorme, a fim de que não utilize algumas outras técnicas mais caras do que o aço. A estrutura mista ela tem algumas vantagens em relação ao aço, ou seja, é um baixo custo do concreto, proteção contra a corrosão, proteção contra o incêndio. E algumas vantagens do aço em relação ao concreto, ou seja, redução ou eliminação de formas e escoramento, ou seja, é um material que ele já é rígido e não necessita de escoramento, e também não necessita de forma, caso ele seja um material que não vá ser moldado. Redução das dimensões de vigas e pilares, redução do peso próprio e o aumento da precisão dimensional, como já foi dito anteriormente. Temos também a alvenaria estrutural, onde é dispensado pilares e vigas, e os tijolos que nós costumamos ver que serviriam apenas para a vedação do ambiente, que são os tijolos cerâmicos, eles são blocos de concreto, onde eles em si farão a função estrutural de suportar as cargas. É um sistema de construção em que as paredes de edificação fazem a função estrutural, como já disse, eliminando vigas e pilares, não sendo necessário o emprego delas para a sustentação do edifício, substituindo o método tradicional da concretagem, ou seja, a sua própria utilização, ela faz a sua função estrutural, eliminando os elementos construtivos que são utilizados no concreto armado, onde culturalmente é mais utilizado no nosso país. Existem algumas vantagens, claro, como todas as estruturas. Redução do consumo de formas de madeira, aço e concreto, ou seja, facilmente pode ser moldado também e não necessariamente tem que ser utilizado as formas de madeira e escoramento. Maior rapidez na construção, ou seja, na utilização do concreto, deve-se esperar 28 dias para que aconteça o seu endurecimento. Alguns profissionais eles já reduziram esse tempo. Então, uma concretagem ela leva em torno de 15 a 16 dias para que já esteja em um estado duro. Então, com um bloco estrutural, ela acontece de forma rápida. Então, sua construção tem uma velocidade maior. Custo reduzido em relação ao sistema convencional, vigas, pilares e lajes, ou seja, é muito mais barato ser utilizado o bloco estrutural do que ser montado um elemento construtivo como laje, viga ou pilar. Em relação a material, em relação à mão de obra e em relação também ao prazo. Facilidade no treinamento da mão de obra, ou seja, ela requer uma mão de obra mais simples ainda do que as outras estruturas, pois é um material homogêneo, ou seja, é um único tipo de material que será utilizado na estrutura. Então, ela não requer a composição de outros elementos, como o concreto, que exige que tenha a água, a areia, a brita e o cimento, e o aço, ou seja, é só o bloco e pronto. Maior organização no canteiro de obras, como já falei, um tipo de edificação que ele tenha mais de um material, existe uma dificuldade na logística do canteiro de obras, e com um bloco de concreto, não, é um único material que será armazenado naquele mesmo local e que dê facilmente acesso. Claro que existem também desvantagens, uma delas é a arquitetura e design, restringidos pelo tamanho e forma dos blocos estruturais, ou seja, se o arquiteto for muito ousado, dificilmente será utilizada uma estrutura de blocos de concreto.
Se sua edificação for construída com alvenaria estrutural e deseja derrubar uma parede, é necessário que solicite uma avaliação de um engenheiro, pois como a parede de bloco estrutural, ela já é a própria estrutura da edificação. Então, se for demolida uma simples parede de forma errada, vai acarretar em um prejuízo. Então, é aconselhável que sempre que for feita alguma alteração, haja uma avaliação de um profissional. E, por fim, a entrega da obra, onde nós podemos ver que a obra ela será dada após a conclusão das etapas construtivas, incluindo limpeza, obtenção do habite-se, ou seja, aquela edificação, aquela construção, ela necessariamente tem que ter o habite-se, senão ela não vai estar regularizada na prefeitura, então deve haver esse documento. Como já foi dito, o documento comprovando que o imóvel foi construído de acordo com todas as especificações, com todas as obrigações. Então, no final da obra, além de ter tudo que foi planejado no papel, ter na realidade sendo palpável, existe a necessidade de ter o habite-se. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês até a próxima.